E aí, galera, o vídeo de hoje vai ser para falar sobre uma teoria, sobre uma coisa que eu venho pensando há muito tempo. Vai ser para discutir sobre se o Luffy ele vai ou não de base ao fim da jornada dele. Será que ele vai ter uma vida longa? Quais são os custos da Akuma no Mi? Quais são os riscos da Gomu Gomu, né? Que agora é a Hito Hito no Mi. Então, vamos ao vídeo. Então, bem, pra gente entender quais que são os riscos da Akuma no Mi, se o Luffy vai ou não de base, primeiro a gente tem que saber um pouco dos poderes do Luffy e da Akuma no Mi dele. A princípio, a Akuma no Mi dele era a Akuma no Mi da borracha, a Gomu Gomu, e veio se tornar a Hito Hito no Mi. Mas vamos falar primeiramente sobre a Gomu Gomu, a questão da Gomu Gomu, que é a questão da fruta da borracha. De forma simples, a fruta da borracha dá pro Luffy a habilidade de tornar o seu corpo borracha. Ele se torna um homem de borracha e ele pode esticar o corpo e desenvolver diversas habilidades. Então vamos falar sobre essas habilidades, que vão ser elas que vão nos ajudar a descobrir e a entender se o Luffy vai ou não de base. Vamos à primeira habilidade especial do Luffy, que o Luffy desenvolveu com a Gomu Gomu, que é o Gear Second. O que pega? O Gear Second é uma habilidade que o Luffy usa para bombeando o seu corpo, o sangue do seu corpo, em altíssima velocidade. Pra quê? Pra ele conseguir mais força e velocidade. O custo dessa habilidade é que ele consome muita estamina do Luffy, consome muita energia do Luffy e muitos nutrientes. E o que acontece? Acaba que o Luffy, se ele usar essa técnica por um período prolongado, acontece dele ficar com o corpo paralisado, ele gasta muito da vida dele e acontece dele quase morrer no caso, porque ele tá gastando, porque o corpo dele tá queimando todos os nutrientes que ele tem para extrair ao máximo força e velocidade. De forma simples, esse é o Gear Second. Vamos ao Gear Third. O Gear Third, de forma simples, o Luffy bombeia uma parte do corpo ou o corpo todo para tornar essa parte gigante. Ele infla essa parte com ar para dar golpes esmagadores e em área, golpes para atingir grandes lugares e causar uma grande destruição. O efeito colateral desse golpe, de forma básica, é que o Luffy, quando ele retorna para o estado normal, quando ele vai retornar para o estado normal, ele permanece em um estado encolhido, praticamente pelo mesmo tempo e pelo mesmo período que ele permaneceu usando o Gear Grid. Esse foi o Gear Grid. Agora vamos ao Gear Forte. Essa é uma técnica bem interessante. O Gear Forte é a técnica, é uma das técnicas mais legais. Eu gosto bastante dessa técnica. Mas antes de nós irmos para o Gear Forte, se inscreva, não deixe de deixar o seu like pra gente poder postar mais teorias e falar mais sobre o One Piece. Então vamos ao Gear Forte. Basicamente, o Gear Forte é uma aprimoração do Gear Second e do Gear Grid. O que acontece? O Luffy, primeiro ele reveste o seu corpo com Haki e infla essa parte com ar e bombeando ele por todo o seu músculo. Depois ele divide todo esse ar pelo seu corpo, criando uma grande pressão. E ele chega no Gear Forte, uma forma que ele é com o tronco meio tipo elevado assim, os braços grandes e as pernas pequenas, mas todo com uma pressão extremamente. Ele ganha uma força muito superior que ele ganha com o Gear Second e o Gear Grid. É o Gear máximo dele, antes do Gear 5. E o que acontece? Esse Gear também causa um grande dano pro Luffy, ele também sofre um grande dano. Basicamente os danos que tem do Gear Second e do Gear Grid, que é o que? O Luffy principal, o Luffy dele, ele sofre um desgaste do corpo dele e também ele sofre um desgaste porque ele gasta muitos nutrientes para usar essa técnica. E também essa técnica tem as variantes, que é o Tank Man e o Snake Man. Basicamente o Tank Man, o Luffy infla seu corpo ao máximo e o Haki dele fica muito forte nessa parte, ao ponto que tipo, quando ele lutou com o Crack conseguiu cortar o braço do Luffy no Gear Corte, mas no Tank Man ele não conseguiu cortar o braço do Luffy. Pode ser que tenha uma controvérsia assim, tipo, pode ser que a espada do Crack não esteja com Haki, mas isso não vem ao caso agora. E o Snake Man. O Snake Man, de forma simples, é o Gear Forte, uma variante do Gear Forte para velocidade. O Luffy basicamente ele atinge o máximo pico de velocidade e força que ele pode ter. Não tanto de força, porque ele fica um pouco menor que o Gear Forte, mas a velocidade dele é extrema, ao ponto que conseguiu superar o Haki da observação do Katakuri, que conseguiria prever 5 segundos no futuro. Olha pra você ver a absurdidade de velocidade que esse Gear tem. E esse Gear ele tem grandes efeitos colaterais ao corpo, os que eu já tinha falado antes, e também tem a questão do Haki, que o Luffy um período ele não consegue usar o Haki dele. Quando ele usa esse Gear, o Gear Forte e as suas variantes, ele fica um tempo sem usar Haki.
Vamos ao Gear 5 agora, que é o novo poder do Luffy, o novo despertar dele. Com esse despertar, a fruta dele deixou de ser a Gomu Gomu no Mi e passou a ser a Hito Hito no Mi. De forma simples ela sempre foi, mas eles colocaram o nome dela de Gomu Gomu no Mi para esconder o real propósito da fruta, o real poder da fruta. Mas vamos deixar isso de lado. Vamos falar um pouco mais especificamente sobre os poderes do Luffy, o que ele ganha com esse novo despertar. Basicamente, a fruta dele dá a habilidade para ele se tornar mais forte, ele ganha um boost de força muito alto e ele consegue ter mais liberdade no seu corpo, tanto que ele consegue usar praticamente todas as habilidades dos guias anteriores, sem precisar ficar inflando o corpo, sem ficar precisando fazer as coisas que ele fazia antes. E o que acontece? Com essa liberdade ele extrema, basicamente essa liberdade que ele tem no corpo é limitada à imaginação dele. Então o que acontece? O Luffy, antes ele podia fazer certas coisas, esticar, crescer o pescoço e por aí vai. Esticar uma parte do corpo, inflar que nem um balão. Agora ele pode fazer isso no limite. Ele pode fazer quase como se ele fosse um personagem de desenho, entendeu? Sabe aqueles personagens de desenho que cresce o corpo, faz um monte de forma estranha, vira uma bigorna, vira um quadrado. O Luffy, ele pode fazer quase isso. Não que ele seja um desenho, que ele tenha algum poder de um desenho, mas é só para exemplificar essa liberdade que o Luffy tem com o poder da borracha dele. Se vocês quiserem um exemplo que não seja um desenho, pode olhar o Homem Borracha. Basicamente, o despertar do Luffy tornou o Luffy um homem de borracha, tipo da DC, da Marvel e por aí vai, que é basicamente a liberdade que eles têm. Então, essa técnica, esse novo despertar, pelo que foi mostrado no mangá, o Luffy também ele vai sofrer um dano, ele vai sofrer um dano muito alto quando ele deixar de usar. A fadiga que vai acontecer no corpo dele, aparentemente, pelo que foi mostrado no mangá, parece que envelheceu o Luffy, parece que está consumindo a vida no Luffy. O Luffy, ele tá gastando a vida dele quando ele usou o Gear Second. Vamos esperar os próximos capítulos para ver qual vai ser o real dano que o Gear 5 vai causar no Luffy. Mas a princípio esses são os danos. Ele tem um extremo desgaste corporal. De forma simples é isso aí. Então, como vocês podem perceber, vocês acabam vendo que todos os Gears do Luffy, todos os poderes do Luffy tem um dano. Tipo, o preço para se usar a Hito Hito no Mi, o preço para usar a Gomu Gomu no Mi é muito alto. O Luffy ele tem um preço muito alto para usar essas habilidades. E o que acontece? Isso pode encurtar a vida dele muito. Sem contar que o Luffy ele já teve uns 10 anos, eu acho, pelo que eu me lembro, que a vida dele foi encurtada. Quando ele foi lá pra Marineford para tentar salvar o Ace. E o que acontece? O Luffy, cada luta que ele vai, a cada desafio que ele tem, ele só tá gastando mais a vida dele. E o que pode ocorrer do Luffy ir de base no final de One Piece. O que eu tô querendo dizer? Estou falando que o Luffy não vai conseguir conquistar o One Piece, não vai se tornar o rei dos piratas. Não, eu acredito que ele sim, ele vai se tornar o rei dos piratas. Porém, a vida dele não vai ser tão alta assim, ele não vai viver tipo 80 anos. Eu acredito que ele vai, em algum momento, ele vai sofrer os danos de usar a Gomu Gomu no Mi do jeito que ele tá usando, pelo menos do jeito que ele está usando no momento, sofrendo tantos danos assim, tipo, ele usa a Gomu Gomu no Mi uma vez um dia, acaba que ele acaba ficando 3 dias dormindo, que ele acaba ficando muito debilitado. Então eu acredito que o Luffy no futuro ele vai sofrer muitos danos, ele vai sofrer bastante por causa da Gomu Gomu no Mi. Então, de forma simples é isso, essa é a teoria. Eu acredito que no final de One Piece o Luffy pode sim, no futuro, ele não vai ter uma vida tão longa assim. Mas não vai interferir na jornada dele de se tornar o rei dos piratas. É um final triste pro Luffy, porém eu acho que tá encaminhando para isso o One Piece. Então, esse é o vídeo, essa é a teoria. Eu vou fazer um segundo vídeo falando sobre uma questão dos batimentos cardíacos do Luffy, que tem muito a ver com os poderes dele. Eu vou fazer uma teoria específica, eu vou fazer um vídeo comentando sobre isso. Então, não deixe de seguir o canal e até o próximo vídeo e tchau. Tchau.